Bom dia para você que nos acompanha. Muito obrigado por sua audiência. Esse é o programa Daqui para Frente. A democracia pressupõe oposição. Sempre. E essa oposição pode ser institucional, por exemplo, através dos partidos, ou pode ser pelo simples cidadão e cidadã, ou por movimentos ou coletivos que têm uma posição contrária à política do presidente, ou do governador, ou do prefeito. Antes de mais nada, é preciso lembrar que a oposição é um direito democrático. Exercer a oposição é um direito democrático. Agora, recentemente, ficamos sabendo de uma orientação que tudo indica veio do presidente da República, levada a efeito por um dos seus ministérios, mais propriamente o Ministério da Justiça, de criar um certo macartismo, uma certa perseguição. MacArthur era um senador americano estadunidense, né, que perseguiu todos os que eram contrários ao regime capitalista e fez uma devassa nos Estados Unidos na sua época. E a gente está ouvindo dizer que está acontecendo a mesma coisa no governo brasileiro, sob a égide do Ministério da Justiça, que está perseguindo adversários do presidente da República, ou pelo menos está sendo acusado de fazê-lo. E um destes coletivos, que foi inclusive explicitamente citado, é o grupo conhecido como policiais antifascistas. A pergunta é: por que o presidente não consegue conviver com o contraditório? Nós vamos conversar sobre isso daqui para frente. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 9, no versículo de número 51, diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para prepararem pousada para Jesus. Mas os samaritanos não receberam Jesus, não deixaram Jesus pousar lá. Por quê? Porque eles perceberam que Jesus ia para Jerusalém. Então os discípulos de Jesus, Tiago e João, que eram irmãos, inclusive, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Ou seja, eles se lembraram da passagem de Elias contra os profetas de Baal e decidiram que aqueles samaritanos mereciam o mesmo tratamento, porque, afinal de contas, estavam impedindo Jesus de pousar lá, o que dificultaria bastante a vida de Jesus, e que, inclusive, estava indo para Jerusalém para dar a sua vida em favor de toda a humanidade, inclusive dos samaritanos. Mas qual foi a reação de Jesus quando recebeu essa sugestão de Tiago e João? Ele os repreendeu. Ele disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Ou seja, vocês não sabem qual é a missão de vocês, vocês não sabem qual é a índole que vocês devem ter, vocês não sabem qual é o tipo de reação que se espera de nós diante do contraditório.
Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E aí decidiram ir para outra aldeia. Ou seja, Jesus lidava muito bem com o contraditório, aceitou a oposição dos samaritanos, não se sentiu nem humilhado, nem atacado, entendeu que os samaritanos estavam dentro de um contexto e tinham o direito de reagir a partir desse contexto. Aliás, a entrega de Jesus em favor do primeiro Adão foi justamente o que garantiu aos seres humanos o que nós chamamos de livre arbítrio, ou melhor, só de arbítrio, que é a palavra basta em si, que é o direito de dizer não. E foi exatamente o que a humanidade fez. Disse não para Deus e continuou vivendo. Disse não para a Trindade e continuou vivendo. E agora os samaritanos disseram não para Jesus e continuaram vivendo. Jesus garantiu a sua existência e também garantiu o seu direito à oposição. Então a pergunta é: por que o presidente da República Federativa do Brasil não consegue conviver com o contraditório? Muito bem, hoje nós temos um convidado especial, o Fernando Alves, que vai conversar conosco sobre isso. O William e eu o estamos recebendo com muita alegria, vai conversar conosco sobre isso, vai nos explicar o que é que está acontecendo no final das contas, para que você saiba, para que a gente saiba e para que nós possamos entender que uma nação democrática é uma nação onde situação e oposição convivem, inclusive e principalmente para o bem da democracia. Quero começar hoje lembrando dos mais médicos que estão disputando o Nobel de Medicina e que prestaram serviço ao mundo todo, principalmente nessa pandemia. Então, nossa torcida para que sejam eles os agraciados. Fernando, muito grato por você ter aceito o nosso convite. Você é muito bem-vindo ao nosso programa e nós queremos que você se apresente e nos diga o que é que está acontecendo. Bom, muito bom dia, né, ou boa tarde aí a todos que estão assistindo o canal. Agradeço o convite do pastor Ariovaldo e sinto-me muito honrado de estar aqui em seu programa, juntamente com o William, e tendo essa oportunidade, que eu acho que é uma oportunidade ímpar, para que a gente possa esclarecer um pouco, né, o povo brasileiro, esclarecer a sociedade, o que efetivamente está acontecendo e o que efetivamente está em jogo. Então, meu nome é Fernando, sou Fernando Alves, eu sou delegado de Polícia Civil, eu trabalho há 20 anos na Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Além da atividade na segurança pública, eu também tenho, né, uma atividade acadêmica. Eu também lecionei durante esses 20 anos em instituições privadas de ensino superior. Eu tenho formação em Direito e em Ciências Sociais. Eu sou mestre em Ciência Política pela PUC de São Paulo e tenho doutorado em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, no Rio Grande do Sul. E, além da minha atividade acadêmica, né, em textos, em participação em eventos, congressos científicos, em debates, a minha participação também se dá como cidadão, né, como estudante, né, e como militante do movimento Polícias Antifascismo, assim como da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, uma vez que eu também sou estudante de teologia e também sou vinculado à Igreja Luterana. Então, dentro de tudo isso, eu me coloco na condição, né, de ser um brasileiro, de ser um trabalhador e ser, em especial, um trabalhador da segurança pública, que tem a sua liberdade de expressão, que tem os seus direitos políticos plenos e que exerce esses direitos políticos. E como eu disse o pastor Ariovaldo há pouco, exerce também o direito de ser oposição.
de ser oposição a um governo federal responsável indiretamente pela morte de mais de 100 mil pessoas por conta da Covid-19. E por ter esse direito, infelizmente, parece que o movimento social do qual eu faço parte acaba por ser vítima de uma perseguição política implacável. E é em relação a isso que eu estabeleço aqui que devemos ter uma resistência democrática e constitucional. Muito bem. William, como é que você vê essa questão angustiante de a gente ter notícia de que está havendo uma perseguição por parte dos agentes do Executivo contra um coletivo que apenas e tão somente está exercendo o seu direito de não concordar com o que está acontecendo, de não concordar com a política adotada. Isso se soma, inclusive, à grande injustiça que o ex-presidente Lula sofreu de se tornar um preso político, que é uma prova cabal de que você está em regime de exceção quando você tem um preso político. E a outra prova cabal que você está num regime de exceção é quando coletivos organizados democraticamente são perseguidos por não concordarem com a política vigente. Como você vê isso, William? Boa tarde, ou melhor, bom dia a todos e a todas. Prazer estar com vocês, prazer estar com todos. Bom, Ari, existe uma expressão popular que diz que sobre a carapuça serve. E parece que a carapuça serviu para o governo, porque se ele está perseguindo organizações que se dizem organizações populares, sociais, que se dizem antifascistas, automaticamente, então, o que se entende é que eles mesmos se compreendem como fascistas. Eles mesmos se observam e se veem assim. E é interessante que nós temos uma Constituição que, no seu todo, ela é antifascista, porém, o governo que deveria observá-la, ele mesmo se compreende como um governo fascista. Então, estamos numa situação bem complicada, bem difícil mesmo. E eu gostaria de aproveitar também a oportunidade de ter o nosso amigo aqui presente, delegado, e gostaria também de fazer uma pergunta a ele. O que seria, e até para apresentar melhor para aqueles que nos veem, o que seria os policiais antifascistas? Que organização é essa? De que maneira ela acontece? Como é que ela se iniciou? Como ela começou? Muito bem. Nós vamos ouvir a resposta do Fernando Alves daqui a pouquinho. Vamos ter um intervalo e voltamos com a resposta do Fernando Alves. Fique conosco daqui para frente. Muito bem, Fernando. O movimento Polícias Antifascismo é, antes de mais nada, um movimento cívico. Um movimento cívico espontâneo, movimento esse que surgiu aí vocês podem se recordar bem, dentro da esteira de novos movimentos sociais bem ativos que se desenvolveram nas redes sociais, se desenvolveram aí com a comunicação digital, com a popularização das redes sociais via internet, e que, através desses movimentos, a gente teve aí vários movimentos históricos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Vocês devem bem se recordar da chamada Primavera Árabe, que ocorreu já há alguns anos. Como também devem se recordar aqui no Brasil das chamadas Jornadas de Junho, que ocorreram em 2013. E uma série de outras manifestações populares que começaram na internet, elas foram chamadas através do meio virtual e acabaram por ocupar as ruas, acabaram por reunir pessoas, e ao reunir pessoas começaram também a formar organizações, coletivos, com diversas ideologias, com diversos princípios e, claro, também vinculados aí a diversos interesses partidários ou não.
Então, o movimento Polícias Antifascismo surgiu nesse contexto, surgiu especialmente a partir, né, da reunião de policiais de perfil progressista, especialmente a partir do Fórum Social Mundial, que ocorreu em 2018 na Bahia, em que, né, com a participação de várias personalidades, dentre elas o delegado de polícia do Rio de Janeiro, Orlando Zacconi, conhecido já pelo seu ativismo, né, e pela sua participação no campo progressista. E por demais outros profissionais, sejam eles policiais civis ou militares, sejam eles policiais federais ou estaduais, esse movimento começou a se desenvolver em diversos estados da federação, acabando por também se desenvolver aqui no Rio Grande do Norte, né, onde eu estou falando, e onde eu fui convidado desde o ano de 2019, né, a compor a coordenação, ser um dos coordenadores locais desse movimento aqui no meu estado. Então, basicamente, nós já realizamos, né, um grande congresso nacional em Recife, no ano passado. Estávamos programados, realizamos um congresso também no Rio de Janeiro, estávamos programados também para realizar um congresso esse ano de 2020 em Natal, quando, né, tivemos aí a nossa programação interrompida por conta da pandemia do coronavírus, que interrompeu uma série de atividades. Então, hoje o nosso movimento está organizado em ao menos 20 estados da federação. Como eu falei há pouco, nós congregamos aí policiais de distintas corporações, tanto militares quanto civis, não é? Nós temos, né, como norte, uma discussão básica de reforma do aparato policial, mas, claro, tudo isso dentro de uma perspectiva constitucional. Então, defendemos, por exemplo, a modernização das polícias no Brasil. Nós defendemos a desmilitarização. Nós entendemos que a desmilitarização ela é fundamental, é importante para a maior democratização da polícia brasileira. Nós defendemos o ciclo completo da atividade policial, a reforma da legislação, para tornar a atividade policial mais efetiva, e defendemos também uma carreira única, porque entendemos que a função policial é uma só. E é uma função, meus amigos, que ela não consiste na repressão. A repressão é tão somente uma das várias consequências necessárias ou não da atividade policial. A atividade policial, na concepção do movimento Processo Antifascismo, ela é principalmente uma atividade social. A atividade policial é uma função social de atendimento, em especial de atendimento à camada mais pobre e mais vulnerável da população, que é aquela que está sujeita mais à violência nos grandes centros urbanos. Principalmente, né, a periferia pobre, negra, e também, por que não dizer, também o segmento das mulheres violentadas pela violência doméstica, a população LGBT e, claro, principalmente os trabalhadores, aqueles que, né, ao sair de casa ou ao voltar para suas casas pelo transporte público, estão mais sujeitos à ação da violência. Seja da violência criminosa, né, da delinquência tradicional, seja da própria violência do Estado, através aí de uma outra polícia, que é a polícia que nós não concordamos, que é aquela velha polícia, né, egressa ditadura, com aquela visão autoritária, repressiva, que distancia o policial do cidadão, que vê o policial como inimigo. E nós pensamos de forma diametralmente oposta a essa polícia autoritária que vê o cidadão como inimigo. Muito bom, muito interessante, de fato é uma amplitude maior do que a população brasileira conhece. Na verdade, você tem razão, a polícia no Brasil é tida como jagunço das elites, né? Porque a população tem medo mesmo, ela não entende que está diante de um aliado, né? Aliás, gostei muito dessa sua colocação da desmilitarização. Eu espero que, quem sabe, você possa atender um outro convite nosso, numa outra ocasião, para nós conversarmos sobre a necessidade da desmilitarização da polícia. Agora, deixa eu lhe perguntar, irmão. Fernando, por que o presidente está contra vocês? Vocês fizeram alguma coisa? O que está acontecendo?
É verdade que aí no seu estado está uma espécie de ação embrionária desse macartismo? Ah, com certeza, pastor Evaldo. Eu acredito que o presidente Bolsonaro ele se incomode tanto conosco, nem tanto pelo que a gente faz, mas pelo que somos. Em verdade, o fascismo, né, ele se manifesta dessa forma, através da intolerância, da recusa ao pluralismo. O presidente Bolsonaro ele incorpora um discurso que ele teve nos 27 anos em que ele esteve no Congresso Nacional enquanto deputado, inclusive enquanto deputado baixo clero. Alguém que nunca teve que conviver com a oposição, até porque vivia no seu mundinho, vivia na sua bolha social. Quis o destino, para alguns, né, quis Deus, né, talvez na acepção de alguns, ou quis o destino que ele se tornasse presidente da República. Houve uma conjuntura com que fez com que Bolsonaro chegasse à presidência. Mas com ele não chegou apenas, né, um presidente acompanhado aí da sua oligarquia, acompanhado de seus filhos e acompanhado do seu staff. Muito vinculado aí, de forma duvidosa a grupos milicianos, vale salientar. Mas veio junto com Bolsonaro também uma ideologia. Ideologia essa que muitos podem chamar hoje, do meio de comunicação, na imprensa, como bolsonarismo. E esse bolsonarismo consiste exatamente na repulsa ao que é diferente. Naquela visão, né, totalitária de que o policial, ou mesmo o religioso, em especial o evangélico, ele tem que ser obrigatoriamente conservador, ele tem que ser obrigatoriamente autoritário e ele tem que obrigatoriamente defender um Estado-força, um Estado repressivo, um Estado que elimine inimigos, inimigos opositores. Ou veja o infrator, ou veja o delinquente como mero inimigo. Pois bem, já que nós somos uma polícia que prega exatamente o oposto, para nós não havia assim, uma maior dúvida, né, de que, né, esse presidente, né, ia ser insurgir contra o nosso movimento. Agora, o que nos espanta são os mecanismos. Essa que é a grande questão. Quais mecanismos que o bolsonarismo se vale para comprometer ou para intimidar o movimento pelo antifascismo? E o bolsonarismo faz isso de diversas formas. Faz isso principalmente através das redes sociais, através do ativismo digital, através de seus gabinetes do ódio, porque não se trata só de um gabinete do ódio centrado em Brasília e descoberto pela CPI das fake news. Eu defendo a tese que existem vários gabinetes espalhados pelo Brasil, em diversos estados da federação. E no Rio Grande do Norte não é uma diferença. Esse gabinete do ódio é formado por integrantes da segurança pública que são nossos antagonistas, que não concordam com o que defendemos, nossos adversários no campo político, no campo do debate, da narrativa, blogueiros de extrema-direita, comunicadores ou empresários que financiam os comunicadores, né, que fazem com que o discurso bolsonarista atinja uma quantidade maior de pessoas e, principalmente, um discurso que é vendido, inclusive, no próprio judiciário e no próprio Ministério Público, resultando aí, respondendo a que me foi perguntado, resultando em uma esdrúxula investigação, em um pedido feito por um promotor de justiça aqui do Rio Grande do Norte, para que fosse instaurado um inquérito policial contra o movimento policial antifascismo, acusando-nos de ser uma milícia, coisa que nós não somos, coisa que nós lutamos contra, até porque nós somos antimilícia, acusando-nos de ser uma organização paramilitar. Então, por conta disso, eu, inclusive, fui investigado. Há cerca de 23 profissionais, assim como eu, que foram listados e foram intimados a prestar esclarecimentos numa delegacia especializada. Estamos acompanhados aqui de advogados, inclusive advogados indicados por movimentos sociais, que estão nos representando para principalmente demonstrar uma farsa, demonstrar através dessa investigação que há uma farsa, assim, através dessa perseguição feita aqui no Rio Grande do Norte. Assim, a tentativa de nacionalizar essa perseguição, de criar uma reação em cadeia em que o nosso movimento em vários estados da federação, já que envolve vários policiais estaduais, entre PMs e policiais civis, é trabalhar a experiência do Rio Grande do Norte como um laboratório punitivo, para que em outros estados também aconteça. No final das contas, querem destruir nossas reputações e querem tirar nossos empregos. Querem nos expulsar de nossas corporações, para que Bolsonaro possa ter, então, né, em seu poder,
toda a polícia brasileira, uma polícia que pense igual a ele, uma polícia que pense no armamentismo, que pense na repressão pura e simples, e numa polícia que principalmente não pense, que não critique. Isso não irá acontecer, porque nós temos nosso posicionamento crítico, sabemos de nossa legitimidade, sabemos de nossos direitos, e sabemos, e podemos enfrentar, né, essa tentativa fascista de nos criminalizar. Então, William, o presidente assumiu que é fascista, então. E infelizmente, irmãos nossos que corroboram essa ideia tanto autoritária quanto totalitária do fascismo. Infelizmente, aqueles que deveriam ser perseguidos, que é, aliás, tudo aquilo que o próprio Cristo disse, que nós, aqueles que o seguem, não são os que perseguem, são os perseguidos. Mas eles agora se aliam ao fascismo, infelizmente, que faz parte do fascismo isso, né? De se apropriar do cristianismo e tentar defenestrá-lo, tentar realmente ridicularizá-lo, tentar realmente exterminar os valores do cristianismo. É muito próprio do fascismo isso. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos estão se aliando ao fascismo, ao invés de se opor. Então, pastor, pastora, irmão, irmã que está ouvindo a gente, se você ainda apoia esse governo, cuidado, você está entrando na linha do fascismo. Você está virando fascista, irmão. Se arrependa, solta esse negócio aí, deixa esse homem para lá e vamos ajudar o Brasil a escapar dessa pandemia e a escapar desse presidente. Fernando, muito obrigado por sua participação. Eu gostaria que você deixasse uma palavra para os nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo. Quer dizer, então, que você está lá, seu nome está lá no dossiê que o ministro da Justiça jura que não tem, mas que todo mundo sabe que existe. Parece até coisa de filme, né? Coisa de filme. Sua palavra para os nossos irmãos. Opa, parece coisa de filme de terror, né? Mas a grande verdade é que, de fato, eu assinei, juntamente com mais de 500 profissionais da segurança pública e personalidades conhecidas no Brasil, né, como o senhor Ricardo Ballesteri, o senhor Paulo Sérgio Pinheiro, conhecido internacionalmente, né, como Luiz Eduardo Soares, o antropólogo Luiz Eduardo Soares. Todos nós assinamos um manifesto pela democracia, um manifesto pelo respeito à Constituição e um manifesto defendendo os policiais e contra a perseguição que acontecia conosco, em especial no Rio Grande do Norte, e com outros colegas em outros estados da federação. Por isso é que surgiu esse dossiê. Importante que as pessoas saibam. O dossiê que ocorreu em Brasília, ele se iniciou exatamente porque houve a perseguição no Rio Grande do Norte, houve a perseguição em outros estados, como, por exemplo, Rio Grande do Sul, e por conta dessa série de perseguições que foram detectadas pelo nosso movimento a nível nacional, foi idealizado esse manifesto. E de bom grado, de boa vontade, esse manifesto foi assinado por vários profissionais no Brasil inteiro, né, por mais de 500 pessoas. E essas 500 pessoas nem imaginavam que iam acabar sendo, né, listadas, monitoradas por um órgão de inteligência do Ministério da Justiça, né, sem saber por qual objetivo, porque não estavam fazendo nada de errado, estavam assinando um manifesto público, não era nenhuma atividade proibida, nenhuma atividade secreta. Né? E nós somos surpreendidos aí, né, pelos meios de comunicação com a existência desse dossiê, né, e ficamos mais surpreendidos ainda por saber, né, que o ministro da Justiça, a quem compete seguir a lei, seguir a Constituição, né, tem toda a má vontade ou a dificuldade, né, de atender as requisições do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal e revelar, afinal de contas, por que esse dossiê. Então, para todas as pessoas que estão estarrecidas, que estão assustadas, que estão apavoradas, não só com o vírus, que está matando e tirando a saúde de muita gente, mas também com um governo que está tolhendo liberdades, eu só digo uma coisa enquanto cristão luterano: tenham fé, orem, mas também resistam. Porque diz uma palavra bíblica, né, que nós temos que orar sim, temos que vigiar, mas vigiar e trabalhar. E é trabalhando pela semeadura, é semeando. Temos que semear a conscientização, temos que semear a resistência.
semear a resistência democrática e semear, né, a crença de que podemos ter, sim, um Brasil melhor após a pandemia e um Brasil muito melhor após o bolsonarismo. Tenhamos fé. Essa é a minha mensagem, meu grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Hoje o William e eu, então, tivemos a oportunidade e o privilégio de receber o Fernando. O Davi não pôde estar conosco. E nós queremos deixar com você, meu irmão, minha irmã, essa palavra: tenha fé, mas resista. Resista. É preciso resistir ao fascismo, é preciso resistir a um presidente, a um governo que não compreende as liberdades democráticas, que, pelo contrário, ataca as liberdades democráticas. Eu espero que o STF e o TSE estejam prestando atenção nisso, porque eles podem mudar essa situação. Inclusive, espero que o Congresso Nacional esteja prestando atenção nisso, que sob as barbas do Congresso nós estamos nos tornando uma nação totalitária, autoritária, injusta, assassina e fascista. É conosco, daqui para frente.